Está começando o Meu Patrimônio, podcast da O2 Capital, onde a gente aborda diversos assuntos relacionados à construção, gestão e preservação do seu dinheiro. Meu nome é Rafael Amantini, sou host aqui do programa e hoje eu conto com a presença dele aqui, me ajudando aqui a conduzir a conversa, Ricardo Oliveira. Olá, Rafa, tudo bom? Rica. Obrigado pelo mais um convite. O pessoal pediu, né? O pessoal pediu, tá de volta, o Chad muito compromissado. Sempre viajando. É importante a gente falar que as viagens que o Chad faz é viagem a trabalho, né? O pessoal depois pergunta, pô, o Chad só viaja no trabalho. O pessoal acha que ele tá no spa. No spa, Hoje, Rica, o papo vai ser bom, é um papo um pouco mais nichado, mas é um tema importante pra gente também. A gente falou já bastante desse assunto em outros programas, semana passada falamos bastante disso, mas a gente falou bastante também no programa que a gente introduziu aqui para quem está escutando a gente, o tema de corporate, né? O tema de empresas. Tem um pouco a ver, a gente vai explicar tudo isso hoje, que é a parte de câmbio. Como que a gente trata o câmbio aqui dentro do escritório, né? E para trazer aqui um pouco mais de conhecimento, a gente trouxe aqui o nosso ex-head de câmbio, Marcelo Fará, ou Fará, como que fala seu sobrenome? Fará. Marcelo Fará. Marcelo Fará. Isso, exato, Rafa. Marcelinho, seguinte, você tocou por muito tempo a área de câmbio, começou do zero aqui no nosso escritório. Hoje o foco seu, você passou o bastão, né? O foco agora está na sua carteira. Mas o que a gente já pode falar da área de câmbio? A pergunta aqui que eu acho que mais fazem para a gente é para quanto que vai o dólar? Pergunta de 1 milhão, né? Então, o que a gente pode falar já sobre o câmbio, cara? Bom, primeiro eu queria agradecer, Rafa e Rica, pelo convite, pela participação. Realmente é a pergunta de 1 milhão de dólares, né? Para onde vai o dólar, principalmente, né? Em matéria de câmbio, né? Porque quando a gente fala de câmbio, a gente fala de diversas moedas, né? E o dólar, acho que o primeiro ponto é entender que existem diversos fatores que influenciam, né, na variação do dólar, né? E aí a gente pode citar desde a taxa básica de juros, porque a gente tem que entender assim, o que influencia, o que faz o dólar subir ou descer? É a quantidade, né? Quando a gente olha o dólar como um produto, a gente enxerga a teoria de oferta e demanda, né? Então, se existe muita oferta de um produto no mercado com uma demanda reduzida, ele tende a ficar mais barato e vice-versa. Então, o dólar segue a mesma lógica. E dentro dessa lógica, a gente tem que entender alguns pontos. Por exemplo, se a balança comercial do país ela está superavitária ou deficitária, então se a gente exporta mais do que importa, consequentemente a gente tem uma entrada maior de dólares do que saída. Outro fator é a taxa básica de juros. Então, assim, hoje a gente tem aí uma Selic a 13,75. O investidor estrangeiro ele vê isso de uma maneira interessante. Ele fala, poxa, emprestar dinheiro para o governo brasileiro está valendo a pena. Então, ele traz os dólares dele, empresta dinheiro para o governo, comprando títulos do Tesouro. Mas aí a gente tem que entender também que, se a taxa de juros americana sobe, o investidor mundialmente entende. Hoje, o título do Tesouro americano é o investimento mais seguro do mundo, né? O fluxo vai para lá, né? Então, o fluxo acaba indo para lá. A gente tem também o mercado de capitais. Hoje, literalmente metade, 50% do volume da Bolsa de Valores é capital estrangeiro. Então, por isso que a gente costuma ver assim, se o dólar está caindo, a Bolsa está subindo, e vice-versa, né? Qualquer relação disso. Qualquer relação, né? É engraçado, né, Marcelinho, que o pessoal tenta adivinhar, né, o dólar, né? E assim, hoje o dólar está na casa dos R$5, né? Antigamente, quando estava no 3, o pessoal falava, poxa, vai passar mais do que isso, né? Não vai chegar a R$5? Não, é impossível chegar nos R$5. Exato. Hoje a gente está no 5. Será que chega no 7, 8? As pessoas ficam sempre esperando assim, falam, eu não vou comprar agora porque eu acho que vai cair. Ela sempre fica esperando, fala, não, vai voltar. Hoje está a 5,30 mais ou menos, o comercial, né? Uhum. Aí a pessoa fala, não, eu vou esperar chegar a 5. E aí o 5 nunca chega, a hora que você vê já está 6. Então, assim, é algo que você tem que tomar cuidado, né? E aí, voltando aí nos fatores, só para ficar bem exemplificado, além de balança comercial, taxa de juros, a gente tem a questão também do risco inflacionário, vai aumentando a inflação também, o brasileiro perde o poder de compra, então
o real já passa a se desvalorizar perante o dólar automaticamente. E se a gente olhar para trás, que a única vez na nossa história que a gente teve paridade com o dólar, que foi logo que veio o Plano Real, né? O dólar e o real estavam 1 para 1. Então, se a gente olha do Plano Real para os tempos atuais, de 1 para 1, hoje com $1 hoje com R$1 você compra 18 cents de dólar. Ou seja, olha o tanto que a nossa moeda se deteriorou perante o dólar, né? E aí os nossos clientes perguntam, mas é importante investir em dólar? Pô, acho que eu vou puxar até aquela brincadeira que o Chad fez aqui num dos podcasts, né? Que a gente costuma dar de exemplo. Se hoje você tivesse que escolher uma mala de dinheiro para trancar num armarinho e daqui 10 anos só você vai abrir, você escolheria uma mala com $100 mil ou uma mala com R$500 mil? Exato. Essa é uma pergunta legal porque a pessoa, tendo conhecimento ou não, ela responde rápido. Quase 100% vai falar que pega $100 mil. Ela sabe que é mais seguro, ela só não entende o porquê, né? Não, perfeito. E aí, só para puxar, como que a gente consegue, então, fazer toda a nossa assessoria? Lógico, depois a gente entra mais no assunto que a gente sempre bate aqui, divisão integrada, entender se faz sentido mesmo mandar para fora ou não. Se faz sentido não, como fazer isso, né? O que a gente pode falar? Como que é a melhor maneira de fazer essa remessa? Essas remessas, né, se for para dólar, se for para outra moeda, como que funciona a área de câmbio dentro de um escritório de assessoria de investimentos? Legal, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto é entender assim, qual a finalidade que o cliente, por qual finalidade ele deseja fazer isso. Ele deseja enviar um dinheiro para uma conta própria, ele vai mandar dinheiro para o filho que está morando no exterior, fazendo um intercâmbio, vai mandar para o irmão, vai fazer um aporte de capital numa empresa que ele detém lá fora, enfim. Esse é o primeiro ponto, entender qual a natureza da operação, né? Dentro do mundo, do universo cambial, existem as naturezas. Então, por exemplo, se hoje eu quero mandar um dinheiro para uma conta minha no exterior, ou seja, uma operação de mesma titularidade, essa é chamada uma operação de disponibilidade. Nisso, a partir do momento que você caracteriza a natureza dessa operação, existe um custo. Ou seja, o IOF vai ser diferente, dependendo da natureza da operação. Existem algumas operações que vão ter incidência de imposto de renda retido na fonte. Então, o primeiro passo é identificar a natureza dessa operação, né? Aí a gente vai conseguir levantar os custos dessa operação e buscar aí, ter o melhor custo de operação para o cliente, né? Por isso que a gente trabalha com algumas instituições financeiras parceiras do escritório. Então a gente busca, entre elas, qual vai ser a solução mais barata para o cliente. Eu acho legal, né, comentar sobre isso, porque a gente consegue mapear a finalidade, né, do que o cliente precisa do câmbio através da nossa metodologia. Né? A nossa metodologia ela é fundamental para isso, porque com a nossa metodologia a gente consegue saber qual vai ser a real demanda do cliente e aí qual câmbio fazer, enfim. Exatamente, Rica. Eu acho que o ponto mais importante da nossa metodologia é justamente isso, entender nos pormenores a vida do nosso cliente, as reais necessidades dele. Porque dessa forma a gente consegue identificar, vamos supor, se esse cliente ele é um empresário e possui um parente que mora fora, um filho, a gente já sabe que ele vai precisar fazer uma operação de câmbio futuramente. Ou ele tem uma empresa no exterior, que ele pode fazer aporte de capital ou distribuição de dividendos, trazer esse dinheiro para cá. Enfim, aí a gente pode escorrer entre diversas finalidades. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse programa, não escutou nenhum dos outros, o nosso episódio piloto é explicando a nossa metodologia. O episódio foi com o Danilo. Danilo é um dos assessores mais sêniores aqui no escritório. E também se você quiser entender melhor, assiste aí o programa, está bem completo. Mas resumindo, a gente tem uma metodologia própria de visão integrada do seu patrimônio. A gente vai abordar diversos assuntos e o último é relacionado à sua carteira de investimentos. Então a gente fala aqui que a nossa assessoria vai além de investimentos. A gente aborda diversos assuntos, entendendo todos esses pontos, a gente consegue fazer a melhor sugestão
dentro do perfil ali, dentro do tópico que a gente está abordando, né? É o físico, financeiro, familiar, espiritual, emocional e o profissional. Essa aí eu decorei com o Danilo. Mas enfim, a gente tem essa metodologia, tem um software próprio. Se vocês quiserem, tem mais detalhes no programa que a gente fez com o Danilo. E o que eu tô achando legal, cada programa que passa aqui, o próximo programa, né, no caso esse aqui, está sendo gravado hoje, é o 8º episódio nosso, ele se interliga com praticamente todos que a gente já falou. Exatamente. Eu sou testemunha porque eu tenho acompanhado todos os episódios. Eu acho que está muito bacana, está muito rico em informações. E eu acho que esse é o ponto crucial, né, Rafa? Trazer a nossa metodologia para o telespectador, para o nosso ouvinte, para que ele possa entender, né, o porquê. Porque um dia ele vai sentar na mesa com o assessor e a gente vai mostrar essa metodologia e fazer algumas perguntas, e às vezes ele vai ficar assim, mas, poxa, para que ele quer saber? Né? E entender a importância disso. É de extrema importância. Quanto mais informações a gente tiver, a gente vai conseguir dar o melhor atendimento possível para o cliente, né? Eu costumo dizer que se a gente não consegue enxergar o todo do patrimônio do cliente, a gente pode direcionar produtos de investimento que não estejam adequados com a necessidade dele para aquele momento. Por mais que o cliente acredite que ele queira, sei lá, vamos supor, eu quero comprar o fundo imobiliário X, ok, mas você precisa? Exato. Será que você, usando o exemplo do fundo imobiliário, será que você já não tem uma exposição patrimonial no mercado imobiliário de uma maneira muito pesada? Para que você vai buscar o mercado financeiro para se expor no setor imobiliário, né? Então, às vezes, nem o cliente chega a pensar nisso. E aí, voltando para o meu assunto, que seria o câmbio, é muito importante na aplicação da metodologia, porque a gente acaba identificando, vamos supor, um cliente empresário, a gente acaba identificando se ele tem uma empresa, como eu falei aqui, no exterior, ou vamos supor que ele tenha uma empresa que a matéria-prima seja oriunda do exterior. Ele precisa fazer exato, ele tem uma operação de importação dentro da empresa dele, ou ele é um exportador, enfim, tudo isso, toda essa informação a gente consegue trazer para dentro de casa, né, trabalhar 4 mãos e buscar as melhores soluções para o nosso cliente. Perfeito, a gente compila todas as informações e dá para ele uma solução que faça sentido dentro Exatamente. do que sobre a demanda, né? Também. A gente comentou da nossa metodologia para clientes, né? Mas a gente aplica ela também quando a gente fala de PJ, exatamente. Toda PJ tem uma pessoa física por trás. Exato. A gente faz o FP2, né? A nossa metodologia chama IFP2, IFP é Independência Financeira Plena, TU de ferramenta. A gente faz o FP2 tanto da pessoa física quanto também da empresa, traz a Andréia para jogo também, a Andréia super capacitada, já teve aqui, tem também um programa só com ela, clica aqui na playlist aí, vê o nosso canal aqui que tem conteúdo com ela muito relevante. E aí a Andréia consegue também identificar quais são as oportunidades que a gente consegue ajudar a melhorar dentro da empresa, né? Dentre elas, o que você está aqui hoje, para falar de câmbio. E aí, voltando um pouco para a pessoa física, né? A gente não sabe então a gente não sabe para onde vai o dólar, né? Pode ir para 6, pode ir para 7, pode voltar para 4,50, pode cair para 4, não dá para saber. De novo, Rafa, são tantas variáveis, né, que é muito difícil acertar. Mas uma aposta que eu faço particularmente, que assim, quando a gente olha numa linha de longo prazo, a gente falar de 10 anos, 15, 20, a tendência é subir, né? A gente olha assim, por exemplo, eu fiz um estudo para o nosso querido mestre Dan, para um cliente, isso foi logo no final do ano passado, e assim, o dólar se encontra no canal de alta desde 2011, foi a última vez que ele bateu lá os 3,40, e desde então ele vem só subindo. Então assim, qual que é a hora para comprar dólar? Agora. Foi ontem, então, né? A melhor hora foi ontem. Aí a gente fez a nossa metodologia, identificou que o cliente daqui 5, 10 anos quer fazer uma mudança de vida, quer mudar do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Inglaterra. Vamos falar dos Estados Unidos porque estamos falando do dólar, né? Que a gente pode ter de estratégia? A gente pega o dinheiro dele em real,
coloca num fundo, coloca numa renda fixa, monta uma carteira para ele, para daqui 5, 6 anos, 5, 10 anos, render em real, e aí lá no final a gente faz essa remessa, ou a gente vai fazendo aos poucos, picotado? O que a gente pode ter de estratégia pensando no projeto pessoal, por exemplo? Legal, Rafa. Essa é uma pergunta boa, porque é aquele negócio, né? As pessoas ficam buscando o momento certo. E aí o momento certo é o agora, o ontem ou amanhã. Então acho que o mais adequado, dado que é muito difícil, né? É um ativo muito imprevisível de saber o caminho no curto prazo, é fazendo preço médio. Compra um pouquinho agora, faz um cronograma de tranches, eu vou pagando um pouquinho, tranches seriam as parcelas, né? Imagina que a gente vai pagar um boleto todo mês, né? A gente coloca no orçamento que a gente vai comprar um pouquinho todo mês e mandar para fora. Ou comprando via produto direto também, criar um compromisso com o produto no exterior. Enfim, que a gente faça aportes recorrentes. Eu acho que o bacana é sempre não tentar adivinhar, cara. Faz o preço médio, compra um pouquinho. Se cair o dólar, você compra um pouco mais. Se subir, você compra um pouco mais. Então, assim, você vai tendo, você vai conseguindo fazer o melhor preço nesse meio do caminho. Eu acredito que é muito melhor que você tentar adivinhar o momento certo. Perfeito. Essa estratégia de preço médio, o Rica tinha comentado comigo que ele queria falar um nome bonito dela. Tem um pessoal que diz, né? O pessoal que gosta do inglês aí, né? O dollar cost average. Average cost. Mas é verdade isso. Você vai fazendo o preço médio, você não vai acertar nunca. Exato. É o melhor caminho, né? O caminho mais seguro, né? Cara, isso aí é uma estratégia utilizada em outros ativos. Em ações, por exemplo, os buy and holders, né? Eles fazem preço médio ao longo do tempo com o papel. Então, assim, o que o cara está buscando? Ele está buscando melhorar o custo de compra do ativo e tentar ter o melhor ganho possível. Então vamos supor, estou me programando agora para ir daqui 4 anos para assistir a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O que eu faço, cara? Eu então vou comprando todos os meses, compro cada semestre, espero juntar um valor relevante e faço uma remessa, ou vai todos os meses? Cara, cria o hábito do boleto. Faz uma compra por mês ou a cada 15 dias, enfim, acho que é você que vai determinar de acordo com o seu fluxo financeiro pessoal, né? Mas, sem dúvida, faria todo mês, assim, se possível, uma vez por mês, seria interessante. Coloca um valor na cabeça ali que você vai querer em dólar, tudo bem que você falar assim, às vezes é melhor fazer em real, né? Você falar assim, eu vou mandar $500 por mês. Você não vai conseguir controlar isso em reais, né? Porque vai estar oscilando. Então, se você falar assim, você deseja mandar uma média de $500 por mês, se comprometa a comprar R$2.500 em dólares todo mês. Eu acho que já é uma forma de você ir fazendo sua reserva. E ao mesmo tempo, assim, cara, você está comprando um ativo que ele está sofrendo a variação cambial e, de uma forma ou de outra, dentro da minha crença que no longo prazo tende a subir, e subir bastante, você está tendo um ativo valorizado perante o real. Então, assim, o dólar é um ativo muito bom de se alocar, porque além de ser uma moeda forte, global, todas as transações hoje de importação e exportação entre países, por exemplo, se um chinês vai comprar produto do japonês, eles não estão fazendo troca de moedas entre eles, estão comprando dólar. Um compra dólar para pagar o outro em dólar. Eles utilizam o dólar. As maiores reservas dos bancos centrais do mundo hoje é em dólar. Então, assim, é um ativo que todo mundo tem que ter na carteira. Ainda mais, assim, se for... Claro que tem perfis de clientes que ainda não atendem, né? Não tem um patrimônio considerável para se começar a diversificar. Eu acredito que cada um tem uma tese, mas é importante você ter. Não, perfeito. E aí a gente voltou pro assunto do cliente, né? Pensando no case que eu inventei aqui, Copa do Mundo daqui 4 anos, vou juntar então todos os meses $500, que foi o que a gente comentou aqui, R$2.500. Ou 3 mil, não sei para onde vai, mas $500, $500 por mês. O que eu faço? Eu abro uma conta para investimento, eu abro uma conta banking lá fora.
qual que é a diferença? Legal, vamos lá. Esse é um ponto importante, Rafa, porque assim, voltando para o começo da nossa conversa, onde eu destaquei algumas naturezas, que cada natureza existe uma cobrança de uma taxa diferente de imposto, né? Vamos supor, hoje uma pessoa física usando o seu case de ir para a Copa do Mundo daqui a 4 anos. Se você tiver uma conta corrente no seu nome lá fora e você fizer o envio desse dinheiro, você vai ter que pagar o IOF de 1,1%, por exemplo. Só que se você tem uma conta investimento lá fora, que você já aplica, que seja numa aplicação que tenha liquidez, mas é uma conta em investimento, a característica dela é investimento, você vai pagar 0,38%. Então assim, é mais que um terço do que você pagaria, é quase um terço do que você pagaria na transação para uma conta corrente normal. Então assim, esse simples entendimento já barateia a operação de uma maneira extraordinária. E esse investimento, você não precisa ter um investimento de longo prazo, né? Não, para ter essa redução. Precisa ser investido. A natureza tem que ser investimento. A natureza tem que ser investimento. Estou mandando dinheiro para fora com o objetivo de investir ele. Exato, você tem que aplicar esse dinheiro, tá? Porque eles vão perguntar depois, você precisa apresentar a lâmina de investimentos. Porque assim, toda a operação de câmbio, depois do momento que você determina a natureza, o banco vai pedir as documentações necessárias para comprovar tanto a origem daquele dinheiro e a finalidade. Então, se a gente está falando que a finalidade é investimento, eu preciso apresentar que aquela conta existe de investimento e que eu tenho um portfólio de investimentos lá já existentes. Então, assim, aí o banco fala, ok, porque o Banco Central, ele trabalha olhando assim nos detalhes qualquer operação de câmbio, assim, são bem rígidos quanto a isso. No nosso 7º episódio, né, da semana passada, a gente teve a oportunidade de ter aqui presente o Gustavo Maia. Gustavo Maia é um dos maiores especialistas da América Latina sobre investimentos internacionais. Ele veio aqui no nosso escritório dar um treinamento. Convido vocês que estão escutando aí a também assistirem o episódio. O Gustavo falou muita coisa interessante, bastante ligada com o episódio de hoje também. E o Gustavo, nesse episódio, o Gustavo explicou assim, perfeitamente os porquês de você ter investimentos lá fora, né? Então, se você estiver curioso aí para entender quais são os reais motivos, não só os motivos atuais, né, que vai passar, mas os motivos também de diversificação global, de ter mais oportunidades lá fora. Enfim, tem muita coisa do porquê tá lá fora, né? Esse é um programa imperdível e, inclusive, ele apresentou alguns produtos aí que estão dentro da sugestão que eu dei aqui do seu exemplo de Copa do Mundo. Eu quero vou fazer uma remessa mensal, então. A gente tem produto lá que você faz aportes recorrentes todo mês. Mas isso daí, vamos deixar o pessoal curioso. Né? Sem spoiler. Sem spoiler. Vamos lá. Ô Rica, a gente puxou aqui um tema para falar sobre câmbio, sobre pessoa jurídica. O que a gente pode perguntar aqui para o Marcelo, que está aqui na nossa frente? Porque assim, né, hoje a gente vê, né, no dia a dia, né, as empresas, né, cada vez mais, né, exportando, né, então há muita dúvida, né, às vezes do empresário, né, poxa, tá, e aí, como que eu faço, né, esse câmbio, né? Qual que é a natureza disso, se eu tenho que pagar de uma vez, se eu posso fazer um crédito, cara, quais são as possibilidades disso, né? E aí, lógico, entra a área de câmbio, mas também entra um pouco a área da André de corporate. A área da André de crédito, da parte corporate, né? Porque a gente tem algumas soluções que a gente caracteriza como crédito, e entra também a área do Flávio Petrov, do DIF, que é a parte de derivativos, né? Você pode fazer aí também uma proteção cambial, fazendo um hedge cambial, enfim. A gente tem soluções assim de ponta a ponta para a empresa. Se a empresa ela quer ter uma previsibilidade do dólar, né? Às vezes ela tem uma venda futura a se fazer e ela quer ter a previsibilidade do câmbio, então ela faz um hedge cambial. O hedge seria a proteção cambial. Ela determina o preço hoje do que ela vai pagar ou receber no futuro, né? Esse seria, acho que o DIF, quando vier aqui, poderia dizer. A parte de adiantamento, por exemplo, exportadores. Existem exportadores que trabalham muito o adiantamento de contrato de câmbio, né? E também tem os importadores que fazem o financiamento da importação, o famoso FINIMP,
no caso do financiamento de importação, e no adiantamento de exportação é o ACC e o ACE. Então são operações que a gente também oferece dentro do nosso escritório, dentro da nossa estrutura. Então, assim, a gente tem NDF, entre outros CCE, são modalidades que ajudam o nosso cliente, pessoa jurídica, e a gente tem capacidade de concorrer com os bancos de primeira linha, assim, tranquilamente. Eu digo que hoje, com os parceiros que a gente tem, é bem difícil a gente não atender o nosso cliente dentro de casa de forma global, né? E aí, quando fala de forma global, é buscando de volta a nossa metodologia, que acho que o pilar da nossa metodologia é um olhar 360, né? Vamos falar assim, e que é olhar o todo, né? Ter uma visão geral da coisa e entender como a nossa estrutura pode ajudar esse cliente. Porque assim, é importante, eu acho que hoje em dia, a gente tem especialista para tudo, né? A gente tem o cara que vende o seguro do carro pra gente, a gente tem o cara que vende o consórcio, que aí é de outro lugar, aí tem o gerente do banco que às vezes não colabora em nada, mais confunde do que ajuda. E troca em cada 3, 4 meses. Exato, né? Que aí você liga e fala, meu gerente, ele não está mais aqui. Assim, é tão difícil hoje, a gente tem que lidar com tantas pessoas, tantos profissionais para áreas distintas, que eu acho que hoje o cliente ele busca por isso, por uma pessoa que seja a referência no todo, que seja por mais que às vezes a gente tem cliente também que não gosta, ele fala assim, poxa, eu gosto do meu corretor de seguros, por exemplo. Tá bom, então a gente faz o papel de integrador, porque a gente enxerga o todo, seu corretor de seguros às vezes não. Então a gente sabe que se aquele produto está adequado para as necessidades dele ou não. Então o mais bacana disso é que a gente pode oferecer as possibilidades para o nosso cliente, tanto de fazer um atendimento completo, centralizado dentro do nosso escritório, ou se ele desejar que a gente busque perante os profissionais que atendem o nosso cliente em outras áreas, a gente integrar e orientar o nosso cliente quais os melhores caminhos. Então eu acho que isso é o mais bacana, mas voltando assim para o câmbio, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue atender cliente de diversas formas, principalmente na pessoa jurídica. Você deu vários exemplos de naturezas para PJ. Mas tem uma que eu acho que é a mais comum, que eu já fiz com você também, quando você estava na área mais ativo, que é o câmbio à vista. O cliente PJ tem que pagar um fornecedor no exterior, a gente faz uma remessa, manda. Esse é o mais comum, né? É o mais comum, assim, a operação ela é bem simples, assim, o que a gente precisa entender é o valor a ser pago e se existe uma condição de pagamento entre o cliente e o fornecedor, ou seja, se há uma entrada em algumas parcelas, ou se é um pagamento feito já numa parcela só. Entender o fluxo de pagamento, que seria o quê? O famoso D+1, D+0, D+2, enfim. Entender isso. Moeda, né? Exato, e a moeda, qual moeda ele vai receber. E a partir disso é documentação simples, mas é a operação mais comum que a gente tem hoje, tanto dentro da nossa estrutura, mas eu acho que é a mais comum do mercado hoje em dia, que é uma operação bem simples. E assim, a gente acompanha o cliente de ponta a ponta, a gente faz toda a parte de documentação, a gente faz a conferência, a gente confere se está tudo certo, às vezes orienta o cliente e fala, cliente, você precisa pedir dessa forma para o seu fornecedor, essa forma não vai ser aceita. Mas assim, o fluxo é bem tranquilo. Ver se chegou também, né? Ver se chegou, que esse é o mais importante. O cliente, depois que paga, quer saber do SWIFT, que é o comprovante de pagamento, né? E falar do SWIFT de uma maneira bem resumida seria isso, né? O documento SWIFT. Então, mas, cara, anda muito bem e é a operação mais comum que a gente tem hoje no mercado. Legal. Eu acho que eu vou puxar aqui um exemplo da minha vivência com o câmbio, né? Tem um cliente que está morando no exterior, morando na Europa, tem todo o salário dele, toda a receita dele no Brasil, em real, só que ele tem um custo de vida em euro. Então, o Marcelo me ajudava a todo mês fazer essa remessa para ele. Eu acho que tem muita gente que tem esse perfil, né? Tá morando fora, mas recebe aqui, recebe outra moeda. Sim. E eu acho que é um case bastante comum dentro dos escritórios, né, de investimentos.
Você lembra algum case aí, Rica? Acho que é um case legal de cliente falar, seu, né? tal. É de pessoas que moram aqui, né? Mas que passam as férias fora, né? Sim. Então, a gente também consegue ajudá-los dessa forma também, né? No Sim, campo, exatamente. dessa forma, né? Tem muita gente que é bem programada, né? A pessoa se planeja, ela tem lá nos desejos dela que ela quer fazer uma viagem internacional por ano, ou 2. Então a gente consegue fazer esse planejamento, falar assim, ó, vamos comprar nesse fluxo aqui. A gente faz aquele preço médio. Vai fazendo aquele né? preço médio. E- Uma coisa que é legal destacar aqui, Rafa e Rica, é, por exemplo, como a diferença do dólar com o real hoje está gigantesca, tem muita mão de obra no Brasil sendo contratada na parte de tecnologia. Então, como que esse cara faz? Porque esse cara ele emite uma nota, né? Muitas vezes é o prestador de serviço ou ele é contratado. E aí também é diferente. Porque se ele é contratado, ele está fazendo uma operação onde ele é um funcionário. Então existe incidência de imposto de renda, existe incidência do IOF. Se ele tem um prestador de serviço, é uma outra figura. Então é uma PJ com outra PJ. Então aí a natureza é diferente. Então você tem só a incidência lá do IOF, que seria outra taxa, né? Você não teria uma incidência de IR. Então, assim, é muito bacana isso, porque às vezes assim, eu tenho um case de uma cliente que fez sozinha e acabou mandando dinheiro caracterizou errado a operação. Então assim, você fala, cara, olha a falta de um especialista no que acarretou dentro da operação, né? dela. Então assim, ela caracterizou a operação com doação. Uma operação de doação saindo do Brasil para o exterior, você vai pagar de IR em torno de 17,5, mais o IOF, que vai ser aí, acho que, se eu não me engano, é 0,38, e você ainda vai pagar o ITCMD do seu estado. Então, no caso do nosso estado de São Paulo, acho que em torno de 4%, né? Acho que o Biero é o cara mais certo para falar essa taxa. Mas então aí você repara que ela fez um câmbio de $1.000. E pagou taxa. Ou seja, dos $1.000, 20% já ficou. Nossa. Custou caro, então, essa... Custou caríssimo. Entendeu? Pelo simples fato de ter uma ausência de um especialista para orientar, de um profissional que orientasse ela. Entendeu? Perfeito. Por isso, mais uma vez, é importante a gente entender o todo, entender Exatamente. O motivo, a natureza do câmbio. Não só do câmbio, mas de todo o patrimônio, né? Para a gente conseguir orientar da melhor maneira possível. E qual o recado final que a gente pode dar para quem está escutando, que está pensando, puta, tô precisando fazer um câmbio, tanto eu quero viajar para o exterior, eu quero juntar uma grana em dólar, em euro, ou pro empresário que está escutando, fala assim, cara, acho que é importante eu ter um papo com ele sobre aqui a minha operação, ver se faz sentido a gente fazer alguma mudança. Cara, meu conselho para quem está assistindo e para quem está ouvindo é não espere a resposta da pergunta de $1 milhão, né? Para onde o dólar vai? Compra agora, faz o preço médio. Melhor você surfar alguma onda do que errar todas. Então assim, busque o especialista, busque seu assessor lá dentro da O2, busque aquele que te atende. Nossa estrutura está preparadíssima para atender todo mundo, para fazer esse planejamento. O importante é fazer. É importantíssimo dolarizar os investimentos, mais agora que, assim, puxar até um gancho do que o Gustavo Maia falou, né, que o Brasil é um país estável, gente. A gente tem estabilidade política, estabilidade econômica, fiscal, enfim, a regra muda no meio do jogo, de repente. Então, assim, por mais que vocês considerem conservador e você tiver 100% das suas aplicações no Brasil, você não é conservador, você é um cara super arrojado, agressivo, sofisticado, né? Porque a gente vive num país emergente, cheio com suas peculiaridades e dificuldades, né? Então, assim, é sempre bom buscar ativos que tenham mais segurança e mais consistência, né? Lógico, a gente tem que equilibrar o que a gente tem aqui no Brasil e a partir do momento de um determinado porte e também perfil do cliente, sem dúvida a gente tem que dolarizar sim os investimentos. E aí, para dolarizar os investimentos, a gente tem que fazer o câmbio.
Perfeito. Rico, alguma consideração final aí? Não, O papo foi bom, né? mais um papo super produtivo, né? Como sempre. E assim, né? A A2 está sempre de portas abertas para ajudar, né? E auxiliar os nossos clientes, amigos, para não fazer igual a essa cliente, né? Exatamente. Acabou pagando a mais, Foi uma aí. infelicidade ainda, pensar que o próprio gerente do banco falou, você consegue fazer pelo aplicativo. Não. Eu acho que mais um papo aqui que a gente aprendeu pra caramba. De novo, de maneira semelhante ao papo com a Andrea, né, de corporate, a gente não entrou tanto na parte técnica, falar de taxa, sigla, para não confundir. Eu acho que era mais uma introdução do tema para futuramente a gente gravar alguma coisa mais técnica, mais densa. Mais densa. Mas pessoal, se vocês quiserem, se está escutando aí, quer marcar um papo com os nossos especialistas, aqui na descrição do vídeo, na descrição do podcast, tem um link para vocês entrarem, cadastrar o seu nome, telefone, e-mail. A nossa equipe aqui de comercial vai entrar em contato com vocês, vai agendar e aí a gente consegue fazer a nossa metodologia com vocês, né? O IFP2, super importante, é a primeira etapa aí para a gente conseguir ajudar vocês. E Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Imagina, Rafa, Espero eu que agradeço. Que você tenha gostado aí do papo, do convite. Foi muito legal, cara. Vamos marcar mais vezes. Você estava um pouquinho nervoso, né, no começo? Eu não sou muito fã de câmera, não, mas acho que eu fui bem. Não, foi super bem, Rica. Obrigado mais uma vez pela companhia. Conte comigo. Sempre que precisar, tô aqui para te ajudar. Eu tô tão tranquilo que quando você precisar de um substituto pro Rica, pode ser que eu venha. Pronto, lá. Resolvido. Se você começar a viajar igual o chá de viagem, brincadeira, aí também veio o Marcelinho Já também. Não, brincadeira. Gente, muito obrigado por escutar até aqui. Contem com a gente e até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu.